Olá, meu povo. Olá, minha polpa. Esta é mais uma aula remota. Vamos tratar sobre o pensamento político contemporâneo. Vamos ver quais são as ideias que dão base à política moderna. Certo, meu povo? Então, bora lá. Durante o período medieval, os monarcas governavam a partir da ordenação divina, ou seja, Deus disse que ele é o rei, e se Deus disse, não cabe a ninguém contestar ou colocar em dúvida. Como naturalmente Deus não conversa com todo mundo, Deus conversa com o Papa, então vocês vejam a importância da igreja, porque era o Papa que conversava com Deus e que confirmava essas palavras, dizendo que, olha, Deus mandou que esse aqui fosse o rei que governasse vocês. Tá certo, meu povo? Nesse contexto, se o Papa ajuda o rei também fica compromissado, fica obrigado a ajudar o Papa. Então vocês vejam que essa relação estabelecia um compromisso entre o rei e o Papa. Mas a gente viu lá que por volta dos anos de 1300 a 1500 aconteceu o Renascimento, e o pensamento ocidental, de uma maneira geral, mudou. Já passou a saber a se contestar essas ideias supersticiosas, e se dizia assim que a razão é que deveria orientar o pensamento dos humanos. Então, foi necessário, para se adequar a essa nova onda de pensamento, que o poder político do rei encontrasse outras bases justificativas, ou seja, que surgissem novas explicações dizendo por que o rei tem que governar. É nesse contexto que lá por volta dos anos 1500 surgem as ideias de Thomas Hobbes. Hobbes dizia mais ou menos o seguinte, que era necessário a existência de um rei, porque se não houvesse um rei controlando, regulando a relação entre as pessoas, os cidadãos do reino passariam o tempo todo brigando entre si. Seria uma guerra de todos contra todos, onde uns passariam o tempo todo tentando tomar a propriedade dos outros, e os outros passariam o tempo todo defendendo aquilo que têm. Nessas condições, as pessoas não encontrariam espaço para trabalhar e prosperar, porque passariam o tempo todo ou em defesa ou em ataque. A partir dessa ideia, então, Hobbes propõe, olha, é necessário que a gente tenha um rei, que a gente tenha um sujeito que controle a relação entre as pessoas para evitar esse estado de anarquia. Mas esse rei, esse soberano, ele não pode ser uma pessoa comum. Ele tem que ser uma pessoa especial, porque se ele fosse uma pessoa comum, qualquer um poderia desafiá-lo ou desobedecê-lo. Então Hobbes propõe o seguinte, vamos todos nós nos unir, vamos todos nós nos reunir em volta de uma pessoa, de um soberano, e vamos todos nós nos comprometer a entregar a nossa força a esse sujeito. Dessa maneira ele vai ficar tão poderoso, mas tão poderoso, que ninguém vai poder nada contra ele. Se ninguém pode nada contra ele, só resta então que todos obedeçam a esse soberano. Colocar uma pessoa acima de todos e ainda entregar a essa pessoa todo o poder de todos é uma coisa um tanto perigosa, mas como o Hobbes dizia, é um mal necessário. Então o Hobbes chamou esse governo, esse monarca, assim concebido, como sendo um leviatã, ou seja, um demônio, mas que era necessário para garantir a harmonia entre os cidadãos do reino. É importante destacar que essas ideias de Hobbes colocam o poder do rei como vindo do povo, e isso é muito diferente do que havia antes, que dizia que o poder do rei vinha de Deus. Então observem que nessa nova concepção de Hobbes, a gente tem um governo que é instituído pelos homens. Seguindo as ideias de Hobbes, vem as ideias de John Locke. John Locke colocava o seguinte, olha, tudo bem que a gente precise de um soberano, que a gente precise de um rei, mas a gente não pode instituir esse rei soberano sem colocar um limite à sua ação, porque se nós não colocarmos um limite, ele poderá, se quiser, nos destruir. Então Locke propõe, olha, nós vamos sim entregar poder ao rei,
mas o cidadão vai resguardar para si parte do poder. Ou seja, aqui, nós não vamos nos entregar inteiramente nos braços do rei. Com essa ideia, Locke cria a noção de direito natural dos povos, que diz que todo povo tem o direito de se rebelar contra um soberano que seja cruel. Seguindo as ideias de Locke, vem as ideias de Montesquieu. Montesquieu criou um arranjo muito interessante para limitar o poder do soberano. Tá? Então, Montesquieu propôs, ao invés da gente instituir um único soberano, instituir três, mas três poderes, de maneira que cada um deles tivesse controle sobre o outro e que nenhum deles pudesse fazer qualquer coisa sozinho. Tá? Então ele criou a noção do chamado poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu gosto muito de comparar esses três poderes com as partes do corpo humano. O poder executivo seria mãos e braços, que podem dar mobilidade, podem fazer coisas, mas que dependem da cabeça para executar qualquer coisa. Então, mãos e braços sozinhos não podem fazer nada sem a cabeça. O mesmo acontece com a cabeça. Ela pode ter ideias, ela pode ter vontades, mas para que essas vontades aconteçam, é necessário que mãos e braços se movimentem para realizar essas vontades. Então, na comparação com o corpo humano, a cabeça corresponderia ao poder legislativo, aquele que dá ordens para que o executivo as execute. É importante que a gente considere que cabeça e corpo, se deixados livres, podem fazer coisas muito ruins, porque o corpo pode ceder aos instintos, aos impulsos da cabeça. Para colocar freio nesses impulsos existe a consciência. Então é a consciência que decide entre o certo e o errado. Comparação dos três poderes com o corpo humano, a consciência ocuparia o lugar do poder judiciário. Então, com esse arranjo, Montesquieu procurou dar uma solução ao problema de como o povo poderia controlar o seu soberano. Tá? Então, a ideia de Montesquieu, que até hoje é adotada, tá, seria da partição do poder, ou seja, que o poder do Estado, ao invés de ficar concentrado em uma única pessoa, se distribuiria por três poderes que seriam independentes e harmônicos entre si. Então seria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um deles independente, cada um deles autônomo, cada um deles com uma função definida a cumprir, sem que nenhum deles seja considerado mais importante que o outro. É a harmonia entre esses poderes que garante o controle do povo sobre o governo. Sobre o pensamento político moderno e suas origens, era isso que eu queria tratar com vocês nessa aula, certo, meu povo? Fica agora uma atividade para desenvolver para comprovar a eficácia dessa aula. A atividade é a seguinte: pelo que vocês observam da política brasileira, eu queria saber se vocês entendem que a relação entre o chefe do Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República, e os demais poderes do Estado, o Legislativo e o Supremo Tribunal, se essas relações lhes parecem harmônicas ou não. Vocês deverão justificar sua resposta em umas 5 linhas mais ou menos, anotar isso no caderno de vocês, tirar uma foto e postar, tá certo, meu povo? Então, por hoje era só. Fiquem com Deus e fui.